senhores telespectadores, viemos hoje à vila de Mértola, no Baixo Alentejo. Aquilo é um grupo de exploradores que estão aqui a trazer à luz do dia a Mértola muçulmana. Vê-se claramente aqui as casas atrás de mim, acho que vêem um pequeno poço, era o tanque de uma vivenda. Certamente viveria aqui uma família em paz. Faz agora 1000 anos. Estamos em 1999. Ora bem, no ano de 999, os muçulmanos viviam aqui em paz. Antes deles, tinham cá estado também em paz os romanos. E do mesmo modo que estes jovens levantaram a camada superficial e mostraram a Mértola muçulmana, mais além levantaram a Mértola muçulmana e vê-se a Mértola romana, a Mértola de há 2000 anos. A cidade muçulmana era de tijolo e de taipa, ao passo que a cidade romana era de mármore. Estão a ver aqui junto de mim um pedaço de uma coluna, mas tudo isto é mármore de uma grande construção romana. Aqui o mais interessante é isto. Este terreno não se prestava nada para fazer uma cidade, porque era uma vertente muito inclinada, mas os romanos eram realmente grandes construtores. O que eles fizeram foi, daquele lado, um criptopórtico. Um criptopórtico quer dizer é uma construção debaixo da terra que serve para fazer aqui uma plataforma. O criptopórtico, que deve ter sido construído há perto de 2000 anos, ainda hoje lá está. É de facto um monumento impressionante. Bom, é das coisas mais importantes que os romanos fizeram aqui em Portugal. E apesar disso, é pouco conhecido. Eu estou a falar-lhes nisto porque gostava que os meus telespectadores agora pensassem o seguinte: quando aquele antiquíssimo monumento foi feito, mais ou menos pela mesma altura, um escritor latino chamado Ptolomeu escrevia que Mértola, nessa altura dizia-se Myrtilis, era um ópido antigo e preclaro. A frase exatamente é Oppidum antique et preclare. Antigo e preclaro, quer dizer, era uma cidade já antiga e muito ilustre. Porque é que Mértola, esta Mértola, onde hoje quase ninguém vem, há 2000 anos era muito ilustre. Bom, eu queria, estou aqui no alto, já viram, estou no alto do castelo de Mértola, vem ali um rio, é o rio Guadiana, e queria indicar as razões que, em minha opinião, fizeram de Mértola uma cidade ilustre. Essas razões foram 3. É claro, a primeira foi esta, foi o rio. Um rio, os rios eram as autoestradas da altura. Uma pessoa põe-se aqui de um barco e chega lá abaixo, a Vila Real de Santo António, e entra o Atlântico. Portanto, isto estava ligado por uma autoestrada ao mar. Bom, e de Vila Real podia entrar no Mediterrâneo, podia chegar à Espanha, à Itália, à Grécia. Segunda razão, aqui por entre estes montes há muito metal, há cobre. O meu telespectador, se olhar com atenção, vê ali, claro, uma estrada moderna, mas ao lado serpenteia um caminho antigo. O caminho leva-nos até às minas de São Domingos, de onde os romanos extraíram milhares de toneladas de cobre. Era com o cobre que se fabricava o bronze, e o bronze era nessa altura o metal por excelência.
A terceira razão, bom, a terceira razão era a terra. A terra. Estas terras foram ocupadas, estas terras deram trigo, deram vinho, tinham oliveiras, davam azeite, tinham rebanhos e tinham gados. Três razões, mas para mim as principais foram as duas primeiras. Ricas jazidas de metal e uma bela autoestrada para as exportar. A cidade romana situava-se num esporão marcado de um lado pelo rio Guadiana e por outro lado pela ribeira do Eiras. Portanto, estava muito bem defendida. E uma coisa curiosa, é aproximadamente no espaço onde hoje está Mértola que estava a povoação romana. Quando se faz uma escavação aqui no centro, vai-se logo encontrar qualquer coisa que fala de Roma. Eu estou-lhes a falar no subsolo da Câmara Municipal. A Câmara, aqui há poucos anos, precisou de fazer umas obras para se ampliar. Naturalmente, fizeram umas escavações e vieram logo dar com uma série de muros de uma casa romana. Bom, em vez de entulharem, conservaram o local, trouxeram para aqui outras relíquias romanas e fizeram aqui uma pequena recordação do que seria a Mértola romana. Como veem, ainda há muita coisa bonita, há capitéis lindíssimos. Há aquela estátua, bom, é uma das muitas estátuas. No século XVIII houve a notícia de aparecerem aqui 7. Claro, mas essas coisas aparecem e naturalmente desaparecem rapidamente. Em todo caso, o que aqui está documenta uma cidade importante. Esta cidade acaba com a vinda dos bárbaros, passaram por aqui os vândalos, certamente. Os vândalos foram para o norte da África, devem ter passado por aqui, mas poucos anos depois, a cidade estava outra vez viva. Os bárbaros passam por aqui no século IV. Ora bem, no século V já havia aqui uma igreja cristã. Estão a ver o que resta dela. É uma pequena parte que os arqueólogos resolveram conservar assim mesmo para o futuro. Ainda lá tem lápides. Era um grande templo. Está ali uma reconstituição hipotética. Como veem, era uma grande igreja. Bom, e faziam-se aqui os enterramentos. Eu estou-lhes a falar junto de uma lápide particularmente expressiva. Tem aqui o X e o P. Isto quer dizer Cristo, em grego. Cristo, e aqui um alfa, e aqui um ômega. Cristo é o princípio e o fim de tudo. Bom, depois aqui o que diz é que um Andréas, que era o principal cantor da Sacrossanta Igreja de Mirtília, viveu anos 36, também não viveu muito, 36 anos. Bom, e está aqui enterrado. Ora, isto é do ano de 563, no século VI. Era aqui uma basílica paleocristã extremamente importante. Isto deu imensas lápides assim tão importantes como esta. Eu recordo-me de aqui há anos ter visto no Museu de Belém uma grande pedra levada daqui que tinha a invenção do sinal da cruz. Começava por estas palavras, flecte geno, quer dizer, joelha-te. E se tiveres ainda o pavor dos vãos fantasmas, os vãos fantasmas eram os deuses do paganismo, tu faz o sinal da cruz na tua cabeça, na tua boca e no teu peito. Uns anos depois voltei lá, perguntei pela pedra e já não consegui vê-la. Oxalá que essa pedra ainda exista. Mas eu tenho de fazer aqui um parênteses. Estou a falar de necrópolis. Bom, necrópole é um palavrão difícil. Necrópole. Isso é muito simples, quer dizer cemitério. Apenas cemitério. Onde se enterram os mortos. Ora bem,
Aqui em Mértola há um exemplo extremamente notável de aproveitamento do cemitério como instrumento educativo. Eu estou aqui, já viram à minha volta, há covas, estão talhadas na rocha, não sei quantas veem, mas uma, duas, três, aqui à minha volta há 80. Em toda esta margem eram 300. Bom, e aproveitaram este, que é um campo, na margem do Guadiana, para fazer uma escola secundária. Bom, e aí, duas opiniões. Faz-se a escola, arrasa-se o cemitério, outra opinião. O cemitério é muito importante, não se faz a escola e o cemitério é que se restaura. Bom, triunfou a terceira opinião, que era a opinião certa. Faz-se a escola e respeita-se o cemitério. Estão a ver o cemitério? Estes trabalhos foram feitos agora nos últimos anos, entre 1991 e 99, e foram feitos por alunos da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, uma escola que tem sede em Lisboa, mas tem um polo aqui em Mértola. E é uma escola que prepara técnicos para o turismo, para a arqueologia, para fazer estas coisas, e para a defesa do património. Portanto, técnicos preciosos. Essa gente trabalhou aqui. Hoje, a antiga necrópole está em grande parte à vista. Os estudantes da escola, todos os dias, veem, aprendem, perguntam. Aqui, na própria necrópole, nasceu em tempos, no século XVI, acho eu, uma capelinha de São Sebastião. Também foi reedificada, está lá. Lá se explica o que era tudo isto e é uma lição permanente. Uma lição não é só para os alunos, é para nós todos. Há sempre uma maneira de conciliar o passado com o futuro. É claro que aquele período paleocristão acaba com a vinda dos mouros, todos sabem, no ano 711, os mouros passam o Estreito de Gibraltar e ocupam praticamente toda a península. Estiveram aqui mais de 500 anos, cerca de 530 anos. Bom, como podem calcular, ficaram aqui imensos vestígios do tempo deles. E vestígios notáveis. Eu estou-lhes a falar justamente aqui no núcleo islâmico. Tenho no meu colo uma peça que é uma beleza. Isto é uma talha almohada. É do período final do domínio sarraceno. Esta peça pode ser do século XII, mas vejam como isto é bonito, tudo lavrado, cuidadosamente. É claro, há muitas outras peças. Esta altura não é a melhor para vir mostrar as antiguidades de Mértola, porque elas estão quase todas em Lisboa. Está agora a funcionar no Museu Arqueológico de Belém uma exposição interessante, Portugal Islâmico, os últimos sinais do Mediterrâneo. Essa exposição tem lá 200 peças idas aqui de Mértola. Acho que a exposição vai estar aberta até setembro e o meu telespectador, se puder, vá lá. Vá lá, porque ali sim aprende-se muito. Naturalmente, quando os mouros foram expulsos, os cristãos foram à mesquita, rasgaram ou queimaram tudo quando falava em Maomé e dedicaram a mesquita a Santa Maria. É uma bonita Santa Maria. Santa Maria de entre as vinhas, porque de facto aqui há um vinho delicioso. Eu estou a ver o Pai Pérez a beber o vinho e a dizer bendita Santa Maria. Realmente o nome é bonito, Santa Maria de entre as vinhas. Bom, mas a mesquita era mesquita, tinha este feitio, o espaço é exatamente o mesmo. O mirabe
que era o altar do Corão, ainda lá está. Ali se lia o Corão e ali se lê hoje o Evangelho. Bom, é claro que houve muitas obras, estas ogivas que veem já são manuelinas, mas há uma coisa curiosa. Uma grande parte destes fustos de coluna são reaproveitamentos de materiais romanos. Eram de deuses romanos, templos erguidos a deuses romanos. Há ali 2 capitéis coríntios que são também de templos romanos. E isto é muito curioso. Pedras de há 2000 anos que servem numa igreja de agora. Quer isto dizer que os tempos mudaram, mas Deus continua. O Castelo de Mértola foi durante muito tempo a cabeça da Ordem de Santiago. Disse durante muito tempo, como sabem, atualmente a cabeça é em Palmela. E a Ordem era uma coisa extremamente importante. Está aqui um cavaleiro da Ordem de Santiago, penso que não é o próprio Santiago, visto que já tem as insígnias da Ordem e não tem resplendor de santo. Está um cavaleiro que está a proteger este pobre homem que está ferido, vai seminu e estava a ser atacado por estes marotos. Eram os bandidos do caminho que lhe saltaram ao caminho e estavam realmente a persegui-lo. De facto, a Ordem de Santiago fundou-se para proteger os peregrinos de Santiago de Compostela. Rapidamente se instalou em Portugal e instalou-se com muito êxito, porque ao contrário dos templários, os reis tiveram medo deles e ficaram ali, não os ajudaram mais. Mas estes cavaleiros, os reis davam-lhes tudo. Quando chegámos aí ao século XIV, eles eram donos de 47 vilas em Portugal. 47 vilas. E não pensem que eram assim umas vilazitas sem... Não. Algumas eram tão importantes, olhem como Palmela, Alcácer do Sal, Sesimbra, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Ourique, esta Mértola, Ayamonte, Tavira, tudo isso pertencia aos Cavaleiros de Santiago. Era realmente o Reino do Sul que estava em grande parte nas mãos deles. Este quadro tem este interesse, é o único que eu conheço, que representa um Santiago que não está propriamente numa batalha, está a proteger este perseguido, que já está ferido e magoado, e está a protegê-lo do ataque dos mouros. É claro que os mouros, os maus usam turbantes, ou são como estes um turco, ou são negros. Os maus são sempre os outros. É, portanto, com toda a razão que Mértola usa o título de Vila-Museu. Bom, e não posso deixar de fazer um comentário de grande aplauso à ação cultural que está a ser desenvolvida. Belos livros, belas instituições, assim é que se preserva o património. Bom, mas Mértola não é só história, é também paisagem. A paisagem é muito bonita, realmente essas charnecas douradas, essas planícies coleantes, este vale do Guadiana, tudo isso é bonito, mas uma das características da paisagem no Baixo Alentejo eram os montes. Ora bem, os montes estão realmente a desaparecer. A gente lê aí, vendem-se montes em todo o Alentejo. E depois, o que é que fazem aos montes? A gente passa por aí, o que vê são ruínas miseráveis, são montes a cair. E não são só os montes. Eu quis vir de propósito aqui, estou-lhes a falar no Pulo do Lobo. Este é o Guadiana. Olhem para as águas do Guadiana. Deviam ser transparentes,
Ainda há umas dezenas de anos havia aqui pescadores, muita gente vivia do peixe do rio. E agora, esta baba que parece gangrena, isto é veneno. De onde vem isto? De onde vem isto? Eu sei perfeitamente. E porquê é que eu não digo? Eu não digo porque toda a gente sabe. Toda a gente sabe e só não impedem este verdadeiro crime contra a natureza porque não querem. O dinheiro tem muita força. Isto é poluição industrial. Isto mata o peixe no rio. Isto destrói a paisagem. Bom, mas não vou falar nisso. Olhem, estou no pulo do lobo, vou-lhes contar uma lenda que ao menos acaba tudo em bem. E é uma lenda verdadeira, quer dizer, é verdade que o povo a conta. Diz que ali em cima, numa aldeia, havia uma princesa muito bonita. E havia um rapaz que a namorava, que vivia daquele lado, e todas as noites ia estar com a princesa. O rei não gostou e disse: tu não voltas a estar com a minha filha. O rei, é claro, o rei era mágico. Olha que se voltas, eu transformo-te em lobo. Mas o rapaz continuou. Um dia o rei viu e bom, fez lá os truques e o rapaz passou a ser lobo. Mesmo assim, todas as noites, pulava por estas rochas e ia estar com a princesa. Até que o rei resolveu mandar os caçadores todos apanhar o lobo aqui e matar o lobo. A rapariga, desgostosa, deitou-se à água e morreu juntamente com ele. É uma lenda, não sei que fundo haverá nisto, é uma lenda de lobisomens, uma lenda de Romeu e Julieta aqui entre os penedos. Bom, agora já não há lobos, já não há Julietas, o que continua a haver é este veneno no rio. E já que falei em veneno, queria que vissem isto. Não é uma lagoa, é um depósito de águas que se formou no fundo da cratera de uma mina, de uma exploração mineira a céu aberto. Estou agora a falar-lhes na antiga mina de São Domingos. Antiga, ela já vem do tempo dos romanos. Bom, mas a grande exploração é do século passado, durou cerca de 100 anos, acabou em 1965. Acabou porquê? Acabou porque os donos estavam no seu direito e isto continua a ter cobre. Só que os donos disseram agora já não é rentável, quer dizer, pode-se encontrar cobre que sai mais barato do que este. Foram-se embora, ficou esta imensa cicatriz. Reparem lá embaixo, aquelas águas são vermelhas, são cor do sangue. Aquilo também é veneno. Ali não há uma flor, não há uma planta sequer. Quem beber daquela água fica envenenado. E não é só a lagoa, é toda a povoação. Povoação que era, há uns anos, a mais alegre povoação do Baixo Alentejo. Tinha 6.000 habitantes, era uma festa permanente. Bom, ela agora continua viva, simpática, carinhosa, bem acolhedora, mas é uma triste imagem daquilo que foi outrora. Porquê é que eu falo nisto? Eu bem sei, a empresa agiu conforme o direito, ninguém faz milagres, o buraco está aqui, acho que ninguém o vai tapar. Bom, o que acontece é que há, nesta altura, muitas empresas a instalar-se em regiões onde fazem nascer povoados. De repente as empresas dizem, já não é rentável, agora vamos embora. E os povoados ficam como aldeias fantasmas a agonizar lentamente. Falo nestes problemas porque são questões que seriam fáceis de prevenir, mas que são impossíveis de remediar.